Olá pessoal, vamos continuar nossa jornada aí de videoaulas. Vamos entrar agora para lançamento horizontal, na verdade lançamento oblíquo, mas vamos olhar primeiro para a parte, só para a parte horizontal, né? Lançamento na horizontal, por isso a gente chama de lançamento horizontal. Vamos começar a nossa vida com a questão do Enem do ano passado, extremamente recente, uma questão extremamente recente. Mas antes disso, eu quero mandar um salve aí para a galera que está acompanhando as aulas, para os meus alunos regularmente matriculados no primeiro ano da agropecuária do IF INMG Arinos, e um salve também para a galera que não são meus alunos regularmente matriculados, mas que são alunos adotados, são alunos do YouTube, que está acompanhando minhas aulas, e eu fico muito lisonjeado com isso. Tem tantos vídeos aí, né? Quem está acompanhando minhas aulas é porque deve estar gostando, deve que se sentiu satisfeito com o meu jeito de explicar, com a minha metodologia. Então é muito bom ter vocês aqui. Muito obrigado. A galera está escrevendo no canal. Esse canal nem é monetizado, porque eu sou servidor público efetivo, dedicação exclusiva, eu não posso nem monetizar. Quem sabe um dia eu não monetizo meu canal. Então tá bom, pessoal. Vamos lá. Por isso que não tem propaganda nos meus canais, nos meus vídeos. Você já deve ter percebido isso, né? Porque o vídeo não é monetizado. Beleza. Enem 2020. Tem um cachorro latindo ali, mas acho que não tá aparecendo aqui não. Se não tiver também a gente continua assim mesmo. Nos desenhos animados, com frequência, se vê um personagem correndo na direção do abismo, mas ao invés de cair, ele continua voando no vazio. Só quando percebe que não há nada sob seus pés, é que ele para e anda e cai verticalmente. Essa olha que engraçado, né? Até parece que a natureza, o campo gravitacional, fica lá esperando você perceber que não está pisado em alguma coisa para cair, né? Até parece, né? No entanto, para observar uma trajetória de queda no experimento real, pode-se lançar uma bolinha com direção com velocidade constante sob a superfície de uma mesa e verificar o seu movimento de queda até o chão. Ou seja, um experimentozinho doméstico que dá para você fazer aí. Dá um pause no seu vídeo aí, vai lá na cozinha, pega uma laranja, pega uma maçã, pega alguma coisa arredondada pelo menos, e desliza ela na mesa e deixa ver. Vê se ela vai ficar parada no ar e depois cair. Não vai, né? Ela vai descrever uma trajetória parabólica assim e vai cair. Beleza? Qual figura melhor representa a trajetória da bolinha? Então, você já vai lá direto e você vai ver que a letra D é a letra que melhor representa a queda da bolinha, a queda de uma pessoa, a queda do animal. Por que essa questão está aqui? Porque nós da física temos uma birra com erro de física nos desenhos, nos animes. Eu sei que tem que falar diferente, né? Porque senão os fãs de cada um grila, né? Nos filmes. Eu vou citar um exemplo que talvez vocês nunca tenham parado para pensar o tanto que é idiota. E o exemplo que eu vou citar é o exemplo dos filmes do Super-Homem. Já pensou numa coisa idiota que é o Super-Homem voando? Ele não tem turbo, ele não tem turbina, ele não tem hélice, ele não tem propulsor de natureza nenhuma, ele não tem nada, velho. Ele simplesmente sai voando. De onde é que aquele cara tira aquilo? Na física existe uma lei chamada terceira lei de Newton. Para toda ação tem uma reação. Se ele quer ter aquela ação de voar, então ele tem que produzir uma reação em alguma coisa. Ele tem que empurrar o ar para trás, como faz uma turbina, uma hélice. Ele tem que despejar material igual faz um foguete, foguete lá do Elon Musk. Ele tem que fazer alguma coisa. Filosoficamente a gente diz assim, que para você ir para frente, alguma coisa tem que ficar para trás. Certo? Os nossos vídeos aqui de física são relativamente grandes. Você está acostumado a assistir aqueles videozinhos de 8, 10 minutos. Então, para que você evolua em física, você tem que aprender a assistir vídeo grande, pegar um papel, pegar uma caneta. Senão você não vai evoluir. Você tem que largar aquela ideia
de videozinho pequeno. Ou seja, para você ir para frente, você tem que largar alguma coisa para trás. É a terceira lei de Newton. Tá bom? Tá bom. É só para justificar que meus vídeos são grandes, né? Brincadeiras à parte. Vamos seguir aqui para o caso da queda do lançamento horizontal. Veja aqui, ó. Um lançamento horizontal nunca vai ter isso aqui, ó. O objeto vai descrever uma trajetória meia parabólica assim. Por quê? Quando a bolinha estiver aqui, tem uma aceleração gravitacional, o g, que é um vetor. Quando ela estiver aqui, tem o g. Quando ela estiver aqui, tem o g. Por que então a bolinha não passa da mesa para dentro? Porque a mesa resiste. Quando a bolinha estiver aqui, imediatamente após ela sair da mesa, a aceleração gravitacional começa a arrastar ela para baixo. Vai arrastando ela para baixo, vai arrastando ela para baixo até ela chegar lá embaixo. E quando ela chega aqui, a aceleração gravitacional para? Não, ela continua existindo. Só que ela não tem efeito. Por quê? Porque não produz deslocamento porque está apoiada sobre o solo. Mas o campo gravitacional continua lá. Igual aqui, ó. O campo gravitacional existe. A aceleração não está produzindo deslocamento para baixo porque a mesa está suportando. Então tá bom. Mas tem uma porrada. Depois você procura aí erros de física em filme que você vai ficar impressionado. Ó, Guerra nas Estrelas, já viu? Guerra nas Estrelas, o cara dá um tiro, principalmente laser, né? E dispara aquele. Dois erros. O som. Se a guerra é no espaço profundo, lá não tem ar e o som não propaga no vácuo. Então a guerra no espaço profundo ela é em silêncio. Deve ser a guerra mais esquisita do mundo, né? Por que o filme coloca o som? Porque senão não tem graça nenhuma, né? O laserzinho sai correndo e bate lá. Você vê o laser passando, né? Tchum, tchum. Pergunta: se você pegar uma canetinha dessas de apresentação e mirar ela em algum lugar e acender, igual a gente vê em filme, filme das miras laser das armas, você vê o fiozinho chegando lá? Não, você vê só o pontinho que ele tá lá. A não ser que tenha fumaça, alguma partícula que dispersa no ar, né? Então, no Guerra nas Estrelas não tem nada. Se lá não tem nada, você não deveria ver o laser saindo e batendo lá. E nem batendo lá, porque a velocidade do laser é tão rápida, a velocidade da luz, ela é tão rápida que você não veria. Uma bala de revólver, uma coisa assim que tem a velocidade muito menor, você não vê a bala passando, só vê a hora que ela bate lá. Professor, mas lá no Rio de Janeiro, lá a bala do fuzil sai tão quente assim, ó, que você vê ela fazendo... criatura, você tá vendo a bala? Não, você viu a luz que saiu da bala e veio pro seu olho. Beleza? Agora, se a luz estiver indo embora para lá, no sentido de afastar de você, você nunca vai ver ela. Você só vai ver ela se ela vir no seu olho. Beleza? Beleza. E o tiro das armas laser é para lá, acertar o inimigo. Então você nunca deveria ver ela. Ótimo. Vamos seguir nossa vida, né? Deixa de indignação. Suponha o seguinte: da borda de um precipício, Clara chuta uma pedra. Não sei o que essa pessoa estava fazendo na borda de um precipício, né? Uma pedrinha. Que cai com velocidade horizontal. Que sai, né? Que cai não. Que sai com velocidade horizontal 10 metros por segundo. Beleza. Lá embaixo, Henrique, aqui o Henrique aqui embaixo, vê a pedrinha cair a uma distância x da base do precipício, x, que é metade da altura. Vamos anotar? Então, ele está dizendo que esse x aqui é igual a h sobre 2, tá? Ele não deu os eixos de coordenada, eu vou fazer o favor de colocar isso, ó. Então, aqui tem o eixo de coordenada x, aqui tem o eixo de coordenada y, e eu vou apontar o y para baixo. Posso fazer isso? Posso, que eu não posso é mudar esse ângulo aqui, ó. Para que eu vou fazer isso? Para a aceleração ficar para baixo e ficar positiva, porque aí as duas estão apontando para o mesmo sentido, né? Então eu evito aquela confusão com o sinal. Certo. Desprezando a resistência do ar,
Qual é a altura h em metros? Em metros, ele pergunta. Considera a aceleração gravitacional igual a 10 metros por segundo. Não tem problema com unidade, né? Não temos problemas com unidade, porque aqui está em metro por segundo, aqui também está. A resposta não está com nada, então a resposta é metro por segundo também. Beleza. Pessoal, olha só. Quando se fala de lançamento oblíquo, seja só a parte horizontal, igual tá esse exercício, que a bolinha saiu aqui com a velocidade de 10 metros por segundo, seja todo o movimento, no caso que você estude todo o lançamento, sempre não, 99,99% das vezes, que uma universidade coloca esse tipo de questão, seja no Enem, seja no que for, ela está interessada se você conhece uma coisa chamada princípio da independência dos movimentos. Anotou? Anotou não? Então escreve princípio da independência dos movimentos. Como assim, professor? O que você quer dizer com o princípio da independência do movimento? Eu quero dizer o seguinte. Se eu pegar aqui essa bolinha e desenhar ela de vermelho, então tá aqui a bolinha não, a pedrinha que a Clara chutou, certo? Depois de um certo tempo, essa pedrinha vai estar mais ou menos aqui, depois aqui, daqui, aqui. Se eu colocar uma lanterna aqui do lado de cima, para jogar a luz nessa pedrinha, no momento que ela estiver andando, ô lanterna bonita, né? Jogando luz, essa pedrinha, a sombra, então eu vou pegar um preto, né? Porque não faz sentido fazer sombra de vermelho. Inicialmente a sombra vai estar aqui, da pedrinha, tá vendo? Lembra que eu estou colocando uma luz de cima. Depois de um certo tempo ela vai estar aqui. Depois de certo tempo, aliás, deixa eu pôr mais um lugar aqui. Depois de certo tempo ela vai estar aqui. Depois de certo tempo ela vai estar aqui. 4 posições que eu desenhei aí, acho que é suficiente. Bom, se eu fizer a mesma coisa, pegar uma lanterna, colocar uma lanterna aqui desse lado, mandando luz para ela, ou seja, se alguém sentar aqui no eixo X e olhar para Y, depois de um certo tempo, essa pedrinha vai estar, deixa eu pegar a luz aqui, a sombra. Depois de um certo tempo, essa pedrinha vai estar com a sombra mais ou menos aqui, certo? Depois de um certo tempo, essa pedrinha vai estar com a sombra mais ou menos aqui. Depois de um certo tempo, essa pedrinha vai estar com a sombra mais ou menos aqui. Depois de um certo tempo, essa pedrinha vai chegar lá embaixo, né? Então tá. Cadê a pedrinha? Você só desenhou a sombra da pedrinha. Então vamos desenhar a pedrinha. Ó, o que eu estou fazendo? A pessoa chutou a pedrinha lá, a Clara, e a força gravitacional começou a puxar ela para baixo, né? Senão ela ia para sempre na horizontal. Imagina se essa Clarinha tivesse lá no espaço profundo, longe dos campos gravitacionais, e chutasse uma pedrinha. Essa pedrinha ia viajar ao infinito e além, sempre no mesmo sentido, né? Ninguém ia puxar ela, sempre na mesma direção, mesmo sentido. Aqui não, aqui a força gravitacional puxa ela para baixo, por isso que ela não vai embora aqui até chegar lá no final da página, né? Tá bom. No segundo momento, essa pedrinha vai estar aqui. Eu estou desenhando a pedrinha real de vermelho, tá bom? No terceiro momento ela vai estar aqui e no quarto momento ela vai chegar aqui aonde está a própria sombra, certo? Certo. Olha só. Se você quiser que esse desenho fique um pouco mais didático, você pode traçar aqui, ó, tá. Quando nós estudamos vetores, essa projeção, essa sombra no eixo ganhou um nome. Ela é chamada de componente. Componente X, componente Y, certo? Então, componente X, se eu der número, aqui nessa posição é X igual a 1, Y igual a 1. Aqui nessa posição, x igual a 2, y igual a 2? Não. Porque o y é acelerado, então ele ganha distância. Aqui que não ganha. X igual a 4, y igual a não sei quanto. O movimento aqui é acelerado, tá bom? Tá bom. Professor, mas eu não estudei vetor. Ah, então você não é meu aluno, porque os meus alunos acabaram de ver um vídeo aí
sobre vetores. Se você não lembra de vetores, volta aí no vídeo de vetores, acho que é a aula 12, e vê lá para você ficar mais ciente das coisas. Então, para que a gente estuda os vetores? Para você criar na sua cabeça essa noção de que um movimento que realmente está acontecendo aqui com a bolinha vermelha, ele pode ser separado em x e y, que chamamos de componente do vetor. Olha só, esse movimento em vermelho, ele é um movimento retilíneo? Não. Mas e a sombra aqui em y? É uma sombra que descreve um movimento retilíneo? É. Em y, ela é acelerada? É, porque a gravidade está puxando ele para baixo. Então, em y é um movimento retilíneo uniformemente variado. E você sabe fazer as contas do movimento retilíneo uniformemente variado? Sei, professor, porque eu assisti suas últimas 12 videoaulas. Já estou, né? Para não falar um palavrão, bem cheio disso, né? Então, tá bom. E em x? Em x, ele é um movimento retilíneo? É. A sombra está aqui em cima do eixo x, uma reta. Então, movimento retilíneo. É acelerado ou não? Não, professor, porque eu não conheço a aceleração gravitacional que derruba as coisas para o lado. Se eu soltar essa canetinha aqui, por acaso ela vai cair para o lado ou para o outro lado? Não, ela cai reta para baixo. Então, a aceleração gravitacional só funciona para baixo. Ela não funciona para o lado. Então, esse movimento, ele é só uniforme. Ele não é uniformemente variado. Beleza. O que eu estou tentando te convencer? Que fazer as contas para a bolinha vermelha é mais difícil do que você fazer para a bolinha preta em x, a bolinha preta em y. O que também não é tão fácil, mas é mais fácil do que fazer para a vermelha. Isso chama princípio da independência dos movimentos. Professor, isso não faz sentido nenhum. Como é que eu vou largar o certo e vou trabalhar com a sombra? É, criatura, você sabe por quê? Porque existe uma grandeza que amarra... Aliás, deixa eu voltar a cor aqui para ficar o negócio mais organizado. Existe uma grandeza que amarra, nesse caso, o movimento variado com o movimento uniforme. Como assim, professor? Existe. E essa grandeza é o tempo. Olha só. Não tem como essa sombra em Y chegar lá embaixo se a pedrinha não chegar aqui. E não tem como a sombra em X chegar lá no final se a pedrinha também não chegar lá. Então, o tempo vai amarrar a sombra andando aqui e a sombra andando aqui. Olha, é tudo conjugado, tá vendo? A pedrinha sai e a sombra desce. O cérebro da gente não dá conta, né? A pedrinha sai e a sombra desce. Puf, chegou. A pedrinha sai e a sombra vai. Puf, chegou. Viu? Então o tempo amarra todo mundo. O tempo do movimento retilíneo uniforme variado é igual ao tempo do movimento retilíneo uniforme. Ah, professor, eu estou achando que eu estou começando a entender. Então vamos seguir. Desprezando a resistência do ar, qual é a altura h em metros? Dada a aceleração aqui. Olha, e é número, tem que achar um número. Beleza. Como os movimentos são independentes, afinal de contas nós estamos estudando o princípio da independência dos movimentos, não é? Então eu vou fazer assim, ó, desse lado eu vou escrever MRUV, UV, desse lado eu vou escrever MRU, U, né? Não é X não, é U, fazer o U bem abertinho para você não confundir ele com X. E aqui eu vou apagar e vou escrever U bem aberto para você não confundir de novo. Movimento retilíneo uniformemente variado. Movimento retilíneo uniformemente variado. Movimento retilíneo uniforme. Esse aqui é onde? Isso aqui é no eixo Y, porque a gravidade puxa para baixo. Isso aqui é onde? É no eixo X. Aceleração diferente de zero. Aceleração igual a zero. Ela é diferente aqui e tem um número. O número dela é 10 metros por segundo ao quadrado. Acho que agora entendeu, né? Entendi. Então vamos lá. Como é que eu vou achar o H? O H é o bendito
Δx, não é? Não é o intervalo de distância? Não é o intervalo de posição? É o Δx. E como é que eu acho Δx, professor? Eu acho Δx com sorvetão. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Sorvetão. Por que eu estou usando sorvetão e não estou usando sorvetinho? Porque o sorvetinho é do lado direito aqui, ó. Eu estou usando sorvetão porque eu estou lá no Y. E o Y é acelerado. E esse A vale G. E G vale 10. Tá bom. Aí, para você não confundir de jeito nenhum, eu vou colocar um índice Y aqui, ó. Para você ter certeza que nós estamos falando do eixo Y. Precisa eu colocar o Y no T? Claro que não, porque o T é o mesmo. Eu falei com você, é a grandeza que amarra os dois movimentos. Esse S0 eu vou passar para lá, ó. Vai ficar SY menos SY0 é igual V0Y mais AY. Eu já vou apagar o AY e no lugar dele vou escrever G, porque aqui para nós é aceleração gravitacional. T ao quadrado sobre 2. Quem que é S final menos S inicial? É o ΔS. E o ΔS para nós não é o H? Professor, é o H. Então vai ficar assim, ó. H é igual V0Y. Escuta. No início do movimento aqui, quando a menina chutou a pedrinha, qual que era a velocidade dela para baixo? No exato momento que a menina chutou a bolinha. Quanto que era a velocidade dela para baixo? 0. Depois ela foi ganhando velocidade, até que caiu lá no chão com a força grande, uma velocidade grande, né? Mas no início a velocidade dela para baixo era 0. É verdade. Então o V0Y, ou seja, a velocidade inicial em Y é 0. 0 vezes T, 0. Então nem vou escrever mais. Vamos ganhar tempo. Quanto que vale o G? O G vale 10. Positivo ou negativo? Positivo, porque eu orientei no mesmo sentido do eixo. Então tá bom. Então H é igual a 10, que multiplica T sobre 2. Terminou a questão? Achou o H? Lembre-se, o que a questão quer? A questão quer o H. Achou o H? Não, porque tem um maldito T aqui, professor. E o exercício não me deu tempo de queda. Eita, então lascou, né? Vamos deixar isso aí quieto aí, vamos ver se sai alguma coisa de cá, ó. De cá é sorvetão ou sorvetinho? Sorvetinho, porque não é movimento acelerado. Professor, tá bom, não precisa brigar não. Então eu vou colocar um X aqui para você lembrar que agora eu estou falando do X. Então olha para o eixo X, eu estou falando do X. Posição final menos inicial, porque menos, porque quando passa para outro membro fica negativo. V0xt. S menos S0 é o ΔX. E que no exercício ele chamou de ΔX, né? Ele chamou de X. Mas ele falou que X é H sobre 2. Então, peraí, nem vou mexer com isso mais. Você já está espertinho. Eu vou chamar isso aqui de H sobre 2. Isso é qual? Isso é V0x vezes T. Professor, aqui o V0y era 0. E aqui ele é 0? Não. Por que não? Porque a velocidade que a menina chutou a pedrinha aqui, lançou a pedrinha, foi toda na horizontal, né? E a horizontal para nós é quem? É x. Então essa velocidade inicial é a própria V0x, certo? Ou seja, no início do movimento, bem aqui na pontinha, quando a menina chuta a pedra, só existe velocidade em x. Aí depois ela começa a ganhar velocidade em y, ganha velocidade em buf, lá no chão. Tá bom. Então, aqui não vale 0, eu não posso jogar fora. Vai ficar H sobre 2 é igual a 10, que multiplica T. Beleza. Aqui, eu quiser resumir mais aqui, eu posso, né? Aqui eu posso escrever assim, que H é igual a 5T ao quadrado. Não posso? Posso. E aqui, professor, eu posso ajudar aqui em alguma coisa? Posso, né? Eu posso passar esse 2 que está dividindo, multiplicando, e fica assim, H é igual a 20T.
E aí, resolveu? Resolveu nada, porque nós caímos de novo no problema do T, ó. Eu tô atrás do H, mas tem um T atrapalhando. Eu tô atrás do H, mas tem um T atrapalhando. Ah, meus queridos, aí você vai lembrar de uma coisa. Você vai lembrar de sistema. Em sistema eu tenho. Se eu tenho uma equação e eu vou chamar ela de número 1 daqui para frente, e eu tenho outra equação que eu vou chamar de número 2 daqui para frente. O que eu posso fazer? Eu posso pegar uma, isolar a variável e jogar na outra. Ah, então espera aí. Espera aí que eu vou pegar um PDF em branco aqui para conseguir fazer as contas mais limpas. Prontinho, peguei. Ó, vamos passar essas contas 1 e 2 para lá. Eu tenho assim. H é igual. Lá está escrito 5t ao quadrado. E na de baixo está escrito H é igual 20t ao quadrado. Opa, quadrado? Não, agora não tem quadrado mais não. Por quê? Porque uma veio do sorvetão, a outra veio do sorvetinho. Quem veio do sorvetão tem quadrado. Quem veio do sorvetinho não tem quadrado. Equação 1 e 2. Uma maneira de resolver esse sistema é isolar de uma e jogar na outra. Então eu vou pegar a equação 2 e escrever assim, ó. De 2, ou seja, da equação 2, tem-se. Tem o que, professor? Ó, H é igual a 20t. Quem está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então, H sobre 20 é igual a t. Pronto, entendi. Não tem nada demais. Agora, eu vou voltar na equação 1. Então, vou escrever. Não tenha preguiça de escrever. Voltando em 1, ou seja, voltando na equação 1, vírgula. Tem-se. Tem o que, professor? H é igual a 5t ao quadrado. Mas eu descobri que t é h sobre 20. Então eu vou jogar aqui, ó, h sobre 20. Aí eu já te pergunto, cadê a letra t aqui? Sumiu. Sumiu. E essa é a mágica de usar sistema. É eliminar variáveis. Ah, agora eu tenho uma equação e uma variável. A variável h, ela está aparecendo em 2 lugares. Tudo bem, mas eu só tenho uma. Vamos fazer uma higiene aqui, ó. Vai ficar h é igual a h ao quadrado. H ao quadrado. 20 ao quadrado. 20 vezes 20. 20 vezes 20, 400. Se eu dividir isso aqui por 5, dividir em cima e dividir embaixo por 5, eu vou ficar 5 dividido por 5 dá 1, então h ao quadrado, e 40 dividido por 5 dá, segundo as minhas contas aqui, dá 80. Logo, eu tenho que h é igual a h ao quadrado dividido por 80. Professor, parece que fez foi piorar. É, só que quem está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. Então fica 80h é igual a h ao quadrado. Pessoal, voltando aqui. Por que eu posso pegar uma equação que a princípio veio do MRU-V, uma equação que veio do MRU, pega o t de uma e joga na outra? Por que eu posso fazer isso? Você não disse que são independentes? É, são independentes, mas eu falei que o t é a grandeza que amarra um pelo outro, porque o tempo passa todo igual para todo mundo. A não ser que você esteja num movimento relativístico, que é um movimento de alta velocidade, que não é o caso aqui. Ah, então tá bom. Então, pode continuar. Tá, então vamos continuar. Pronto, pegar a cor certa. E agora? E agora eu vou fazer assim, ó. Esse é mais h ao quadrado, tá vendo que tem um mais aqui? Que está desse lado, ele vai lá para o outro lado, né? Só que aí, ele vai para o outro lado, ele tem que trocar de cor, não tem? Tem, professor, porque senão
Aliás, tem que trocar de cor, né? Ele tem que trocar de sinal, não tem? Tem, professor, porque trocou de membro. Então vai ficar assim, ó. Menos h ao quadrado mais 80h é igual a 0. Se eu multiplicar os dois lados por menos 1, os dois lados, viu? Todo mundo. Menos com menos, mais. Menos com menos, ou mais com menos, menos. 80h. 0. 0 é sinal, o que tem aqui? 0 vezes menos 1, 0. Então, muda nada, né? Olha o que nós chegamos. Nós chegamos numa equação de segundo grau. Professor, mas eu não sei resolver equação de segundo grau. Não adiantou muito, não. Adiantou, não? Não. Então, vamos ver se a gente consegue sem resolver ela. Ou seja, sem usar a Bhaskara. Vê para mim se eu posso escrever essa equação e trocar ela por essa... Opa, deixa eu apagar aqui. Eu preciso que fique bem bonitinho. E trocar ela por essa, ó. 8. O meu 8 é duas bolinhas, né? 8 é igual a 0. Posso? Posso. H vezes H, H ao quadrado. H vezes menos 80, menos 80H. É igual a 0? É igual. Então, essa equação é exatamente igual a essa equação, escrita de maneira diferente. Beleza. Uma coisa que muita gente não entende. Para que significa dizer esse sinal de H? O que significa ele? Significa dizer que tudo que está do lado esquerdo é igual ao que está do lado direito. É uma verdade matemática. Então, tudo isso que está do lado esquerdo vale 0. Por mais que não pareça. Porque senão não é verdade. Ah, mas como é que isso aqui poderia valer 0? Olha para mim. Se esse parênteses aqui valer 0. Olha, se ele valer 0, eu vou multiplicar H vezes 0 é igual a 0. Opa, funcionou, porque qualquer coisa vezes 0 é 0. Ah, então nós vamos usar essa condição. A condição que nós vamos utilizar para resolver é falar que H menos 80 é igual a 0. Qual que é o único jeito de H menos 80 dar 0? É se H valer mais 80. Porque mais 80 menos 80, quanto que dá? 0. 0 é igual a 0? Tem que ser, né? Graças a Deus. Porque aí nós não destruímos a igualdade. Logo, daquela condição ali, a gente percebe que a solução possível é H ser igual a mais 80. Porque se H for igual a mais 80, vai zerar a equação, vai obedecer a igualdade, eu vou achar o H e tudo estará resolvido. E o que o exercício pedia? O exercício pedia H e nós achamos um H de 80. Tem ele na resposta? Tem, graças a Deus. Resumindo a questão, nós temos um lançamento horizontal. O exercício falou, lançamento horizontal. O lançamento horizontal, você pode usar para resolver ele o princípio da independência dos movimentos. Como assim? Eu posso resolver ele como se ele fosse um MRUV na vertical, um MRU na horizontal. E quem que vai amarrar um com o outro? O tempo, porque o tempo passa igual para todo mundo em baixas velocidades. Ótimo. Então tá bom. Fui lá, montei aqui, lado esquerdo, eu montei MRUV. Foi atrás do H, nosso objetivo é o H, nosso objetivo é o H. Chegamos numa equação que travamos, que não teve solução. Por quê? Porque ela tem duas variáveis e só uma equação. Esse tipo de coisa nunca tem resposta. Aí eu falei, então vamos tentar no MRU. Pulamos para o MRU, foi, chegamos na outra equação. O que deu nessa equação? Opa, eu troquei os nomes aqui, né? Essa aqui eu chamei de 1. Pronto. Essa aqui eu chamei de 2. Foi, deu na mesma. Chegamos numa equação que tem duas variáveis
e uma equação. Não tem solução. Ah, não tem não? Tem sim, porque agora eu posso montar um sistema. Como assim posso montar um sistema? Eu posso montar isso aqui, ó. Duas equações, duas variáveis. Se o número de variáveis é igual ao número de equações, aí é possível. Uma equação, uma variável, ok. Duas equações, duas variáveis, ok. Três equações, três variáveis, ok. Três equações, quatro variáveis, deu ruim. Mas não é o nosso problema, né? Nosso problema agora é duas equações, duas variáveis. Como é que você resolve o sistema? Isola a variável que você não quer. Por que você vai isolar que você não quer? Porque você quer sumir com ela. Então isola a variável que eu não quero. Eu não queria ter, eu queria H, porque o exercício me pediu H. Isola a variável que eu não quero. Escolhe, né? Tanto faz ser nessa, tanto faz ser nessa. Eu escolhi partir da 2. Tudo bem. Aí volta lá na outra equação. Você não pode voltar na mesma equação, porque senão você fica fazendo loop assim, ó, e nunca termina. Você volta na outra equação, substitui, pá, no lugar do T eu joguei lá, ó, H sobre 20. Vai fazendo, vai fazendo. Quando chegou aqui, eu imagino que vocês não sabem resolver a equação de segundo grau ainda. Talvez vocês não saibam, talvez saiba. Depende da escola que você tiver, depende da abordagem do professor de matemática, depende de que ponto ele está do conteúdo, né? Se não sabe, mas você vai saber até terminar o segundo grau. Certo? Ah, eu acredito que não saiba, então eu usei um truque. O truque que eu usei foi olhar para a igualdade. Se isso daqui tem que ser igual a zero, porque é uma igualdade, então esse parênteses tem que dar zero. Se esse parênteses tem que dar zero, o H tem que valer mais 80. Porque mais 80 menos 80 dá quanto? Zero. Morreu? Morreu. Então o H vale mais 80. Tem essa solução lá? Tem. Ufa, graças a Deus. Vamos para frente. A 7 eu não vou resolver, porque a 7 eu acredito que você já dá conta sozinho com a discussão anterior.